Irmãos, eu quero estudar com os irmãos o tema muito interessante para esse tempo, um tempo onde o materialismo tem crescido cada vez mais na sociedade e, infelizmente, no meio cristão também tem avançado, tem tentado com seus tentáculos abocanhar cristãos também. E eu queria falar hoje sobre o tema a raiz de todos os males. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, ou toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus irmãos, diz a história que Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores da história da humanidade, Alexandre o Grande, certa feita, reuniu os seus servos e disse aos seus servos o seguinte: quando eu morrer e vocês me colocarem no caixão, me coloquem com os braços e com as pernas do lado de fora do caixão. E os servos ficaram inquietos com aquela fala do imperador, e alguém perguntou: mas por que ao imperador esse pedido? Então Alexandre o Grande, um dos grandes imperadores da história, conquistador de várias nações, ele disse: para que vocês saibam que assim como eu vim para esse mundo sem nada, eu deixarei esse mundo sem nada. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele ensina ao jovem pastor Timóteo e adverte o pastor Timóteo e a igreja de Cristo do perigo da ganância. Irmãos, a ganância, ela não destrói só uma vida. A ganância destrói uma família, a ganância destrói uma nação, a ganância destrói um ministério, a ganância destrói uma carreira profissional. A ganância pode destruir qualquer coisa na sua frente, se ela realmente invadir os nossos corações. No verso 7, Paulo vai dizer: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Paulo, com esse texto, irmãos, Paulo não está querendo dizer para mim e para você uma teologia da miséria. Olha, como você não veio sem nada, você também vai embora sem nada. Paulo não está querendo dizer que nós não possamos conquistar alguma coisa. Paulo não está dizendo aqui que eu e você não podemos melhorar a nossa casa, dar um pouco de conforto à nossa família. Não. Paulo aqui não está falando que você não possa cursar uma faculdade, crescer na vida profissional, usufruir de algumas coisas que honestamente você possa usufruir com a sua família. Mas ele está falando que, olha, cuidado com a questão do dinheiro, porque você é pó e você um dia voltará para o pó.
não se apegue exacerbadamente a nada nesse mundo. Jesus já dizia para nós, para que nós ajuntássemos tesouros nos céus, porque na terra a traça e a ferrugem consomem todos esses tesouros. No versículo 8, Paulo vai dizer: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Irmãos, há alguns meses atrás, quando você ia em alguma igreja ou em algumas igrejas, você ouvia o seguinte testemunho: olha, Deus me abençoou, eu comprei um apartamento, Deus abriu a porta, eu comprei um sítio, Deus abriu a porta, eu comprei uma fazenda, eu investi em algum lugar, recebi um retorno financeiro. Muitas pessoas, há alguns meses atrás, tinham esse testemunho, que é um testemunho de algo que Deus fez, e aquela pessoa reconhece que foi Deus que abriu a porta. Mas hoje em dia, o testemunho que nós temos ouvido é: eu estou vivo, glória a Deus por estar vivo. Não mais se ouve testemunhos materiais, de bênçãos materiais que Deus possa ter nos dado, porque hoje entendemos que a melhor bênção é estar vivo. Isso é o que Paulo tem aqui falado. Se você tem um sustento para a sua casa, se você tem um mantimento para o seu lar, se você tem um teto para você se cobrir da chuva, se você tem o digno para você viver, esteja você contente. Paulo aqui não fala esteja você conformado, esteja você feliz, porque Deus pode fazer você prosperar muito mais, mas ninguém pode ver a glória de Deus na vida cotidiana estando insatisfeito com a sua própria vida. Eu queria aqui, irmãos, rapidamente destacar 5 consequências da ganância, do amor ao dinheiro em nossa vida. Primeira consequência é que a cobiça pelo dinheiro pode induzir ou levar pessoas a buscarem posições ilegítimas na sociedade. Você quer ver um exemplo disso? O exemplo de Geazi. Não sei se você lembra desse rapaz. Geazi era servo do profeta Eliseu. E quando Elias foi levado num redemoinho, foi levado numa carruagem de fogo para os céus, ele deu uma orientação para Eliseu, antes de ungir Eliseu, de dar a porção dobrada do seu espírito ao profeta Eliseu. Quando Elias realizava os feitos do Senhor, os milagres, em nome do Senhor, e Eliseu com ele, aprendendo, sendo discipulado, Elias dizia a Eliseu: não aceite nada, não aceite nenhum suborno, nenhuma propina, nenhum pagamento por alguma bênção ou por algum milagre que Deus fez, porque a obra é de Deus, nós somos apenas instrumentos. E Eliseu levou esse ensinamento para o seu ministério, e ele traz esse jovem para ajudá-lo, chamado Geazi. Só que Geazi era um jovem que tinha no seu coração uma ganância exacerbada, tinha uma aflição pelas coisas materiais. E a Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 5, quando o general Naamã, general da Síria, que tinha acabado de conquistar Israel, a Bíblia diz que esse homem, ele estava com uma doença incurável na época, chamada lepra. Hoje a lepra tem cura, mas naquela época era mortal. E a Bíblia diz que havia uma menina no palácio, na casa de Naamã, e Deus usa aquela menina para mostrar àquele homem enfermo que havia um profeta em Samaria que poderia, no nome do Senhor, curar-o da lepra. Esse homem, ele vai até Samaria com uma comitiva, ele leva ouro, ele leva prata, ele leva vestes, e esse homem chega próximo à casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu
não vai ao encontro dele, mas da sua própria casa manda que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que aquele homem, orgulhoso do seu posto, do seu status social, ele desdenha o Rio Jordão e diz: os rios da minha terra são rios limpos e eu não vou me sujeitar a mergulhar nesse rio imundo que é o Rio Jordão. Esse homem pega a sua comitiva, o seu ouro, os seus tesouros e vai embora indignado. A Bíblia diz que no meio do caminho um servo dele convence aquele homem de retornar e cumprir com a palavra que o profeta disse sobre ele. E ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e como o profeta profetizou, a sua carne se torna como a carne de uma criança. Maravilhado com a obra de Deus, aquele homem oferece muitas coisas para o profeta Eliseu. E o profeta, que além de ser um profeta, era um homem íntegro, não aceitou qualquer tipo de propina ou qualquer tipo de benesse pelo milagre que não foi ele que realizou, mas foi Deus que usou ele para realizar. Mas havia o jovem Geazi do lado de Eliseu, com os olhos fitos naquele tesouro que não era dele, fitos naquelas vestes, naquela prata. E a Bíblia diz que quando aquele homem, ele pega um pouco de terra de Israel e leva para a sua terra, no meio do caminho, Geazi vai até ele. Geazi conta uma história mal contada, inventa uma história, diz que o profeta Eliseu tinha se arrependido e queria a sua parte das riquezas e dos tesouros oferecidos, e o general dá para Geazi. Geazi esconde do profeta Eliseu, e a Bíblia diz que Deus mostra a Eliseu o pecado de Geazi, e a lepra que estava em Naamã passa para Geazi. Irmãos, a cobiça pelo dinheiro nos leva a desejar posições ilegítimas, nos leva a desejar estar em posições que Deus não nos colocou, nos leva a estarmos em posições de maneira incorreta, de maneira corrupta, de maneira indigna. Então o amor ao dinheiro, a cobiça pelo dinheiro, nos leva a desejarmos lugares, posições que vão corromper toda a nossa existência na sociedade. Segunda consequência, a ganância pelo dinheiro nos torna pessoas avarentas e egoístas. Irmãos, é impressionante como o amor ao dinheiro pode levar alguém a não pensar mais em sua família, a não dar mais atenção aos seus próprios filhos, a não dar mais valor no cotidiano para o seu cônjuge, a não mais estar com a sua família, com a sua parentela, porque essa pessoa não tem mais o olhar para o próximo, ela não tem mais o olhar para a sua própria casa, ela está exatamente como aquela parábola do rico insensato. Ela está dizendo para si mesma: eu vou construir outros galpões, eu vou ter outros bens, eu vou adquirir mais dinheiro, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo. Até que muitos, e louvado seja Deus por isso, muitos ouvem um dia a voz de Deus dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, louvo a Deus porque algumas pessoas que estavam trilhando esse caminho, um dia foram alertados pelo Espírito Santo, e se arrependeram, e encontraram em Cristo a sua maior riqueza. O texto de Filipenses 4, Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá em glória todas as minhas necessidades. Jesus vai dizer que nós não podemos acrescentar um côvado na nossa estatura,
e que nós devemos buscar o reino de Deus e as outras coisas que nós precisamos e não aquilo que queremos por vaidade nos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, a terceira consequência do amor ao dinheiro. O dinheiro nunca foi ruim, mas se ele nos dominar, ele será o nosso Deus. Irmãos, de nenhuma forma Paulo está dizendo aqui para Timóteo e para a igreja que o dinheiro é ruim. Eu estaria sendo irresponsável aqui se eu dissesse que não precisamos de dinheiro. Precisamos ter o dinheiro para resolver as questões básicas da nossa vida, pagar as nossas contas, suprir a nossa casa. Quando for possível, investir em nossa própria casa, investir em algum patrimônio que nós temos, investir na educação dos nossos filhos. Nós precisamos de dinheiro, sim. Não podemos ser alguém que fuja dessa realidade. No entanto, Paulo está alertando Timóteo que o amor ao dinheiro é de onde nasce todos os problemas. Você acha que porque muitas nações vivem até hoje na mais extrema miséria? Por causa da corrupção. Porque se não fosse a corrupção, a saúde chegaria, a educação chegaria, as coisas mais elementares para uma pessoa viver chegariam para ela. Ela teria acesso às coisas que por direito ela teria se não houvesse corrupção. Então a causa do amor ao dinheiro conduz a sociedade, a nações, à miséria e à ruína e à injustiça social, onde poucos têm muito e a maioria tem muito pouco. Então Paulo está dizendo isso. Cuidado com esse amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é de Satanás, como alguns falam. O dinheiro, ele é bom, mas o problema é quando ele se transforma em uma divindade em nossa vida. Jesus, alertando os discípulos, disse que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamão, ao Deus do dinheiro, porque um vamos amá-lo e o outro vamos odiá-lo. Então Paulo está alertando Timóteo que o amor, a paixão pelo dinheiro, pela riqueza, leva as pessoas às mais drásticas consequências. Se você olha todos os dias os telejornais, principalmente os policiais, e quando você vê a história de crimes, de assassinatos, de tentativa de assassinatos, de brigas de família, quando você vai puxar no fio da meada, a causa lá no nascedouro é o dinheiro. Então, quando nós amamos o dinheiro, nós fazemos loucura para tê-lo. Loucuras como se afastar da família, loucuras como desvalorizar o cônjuge, não dar mais atenção aos filhos. E no caso que o apóstolo Paulo aqui diz, no caso nosso de cristãos, a se desviar da fé. Como já dizia alguém, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder, dê dinheiro para ela. Em quarto lugar, irmãos, o amor ao dinheiro provoca, inclusive, em cristãos, o esfriamento espiritual. A pessoa não consegue mais adorar a Deus na igreja, não consegue mais estar em comunhão com os irmãos, porque ela está pensando no dinheiro que ela vai ganhar amanhã. Ela está pensando no investimento que ela tem que fazer com o dinheiro dela amanhã. Ela está como se fosse, como eu disse antes, aquele rico insensato. Está pensando nos galpões que vai ter que fazer, no alargamento da sua propriedade, no alargamento dos seus bens, das suas riquezas, do seu status social. Todo dia ele precisa ir lá nas redes sociais e postar lá a sua ostentação, postar lá a sua riqueza material,
o seu prestígio financeiro. Enquanto isso, a alma e o espírito vão se abatendo a cada dia. Enquanto o dinheiro, ele nasce e ele floresce na vida de alguém avarento, a vida espiritual vai se acabando. Irmãos, foi assim, irmãos, com muitas pessoas na Bíblia. Um caso muito interessante é o caso de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Eles tinham um terreno, tinham uma propriedade, e eles doaram para a igreja. Mas a Bíblia diz que entre eles ficaram com uma parte daquela oferta. Então Pedro diz que eles não tinham mentido aos discípulos, mas tinham mentido ao Espírito Santo. Na mesma hora, diz a Bíblia, Ananias expirou, caiu como morto, e caiu morto, inclusive, e logo depois Safira morre também da mesma forma. É interessante, irmãos, como cristãos têm sido levados a um capitalismo selvagem. Você olha nações como as nações da Europa, você pega a história dessas nações do século XVII, XVIII, XIX, nações cristãs que cresceram sob a égide das Escrituras, do ensino bíblico, do amor à palavra, através da reforma protestante, inclusive em diversos países europeus, até chegar à América. E você hoje vai nessas nações, você encontra igrejas fechadas, você encontra cristãos que parece que nunca foram cristãos, porque a prosperidade sem Cristo, ela leva as pessoas a um amor pelo dinheiro. E esse amor ao dinheiro leva a uma vida espiritual de sequidão, a uma vida espiritual sem vida, sem testemunhos, sem fé. Por isso a pessoa não consegue mais servir a Deus, porque ela está dominada pelo aquilo que ela possui. Ela está dominada em ter alguma coisa amanhã. E ela não consegue mais servir a Deus com simplicidade e com alegria. Em quinto lugar, o amor ao dinheiro nos torna pessoas insatisfeitas e insaciáveis. Versículo 7 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Verso 8: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quando Paulo foi chamado, irmãos, para o ministério, Paulo tinha os seus benefícios humanos. Ele era um homem respeitado, ele era um homem que tinha sua profissão, e por certo, ele tinha uma vida tranquila. Não sabemos com detalhes onde Paulo morava, o tipo de casa que Paulo morava, os tipos de roupas que Paulo usava, mas com certeza Paulo não tinha uma vida miserável. No entanto, quando ele foi chamado por Cristo, ele disse a uma igreja: eu tenho por esterco todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho, pela graça de Cristo. Paulo entendeu que a sua vida estava em Jesus, e que aquilo que Deus lhe podia dar era por causa da graça. Paulo passou a entender a graça, e passou a ensinar a igreja que a graça é suficiente. A graça, ela sustenta. A graça, ela ensina. A graça me faz prosperar do jeito certo. A graça me fortalece como nada pode fortalecer. Que nessa noite, irmãos, possamos pensar com muito carinho nisso, porque somos convidados todos os dias a ter mais alguma coisa. Se temos um celular de R$1.000, somos convidados amanhã temos um de 5.000. Se temos um notebook que nos atende e que nos permite trabalharmos com ele de forma plena, somos convidados a adquirir um mais potente, bem mais caro, a fim de que nós nos endividemos
em 18, em 24, em 32 vezes sem juros e sem entrada. Quando nós temos a consciência de quem somos em Jesus, nós nos sentimos sustentados por Ele. Nós nos sentimos nutridos por Ele, irmãos. E aquilo que Ele nos dará, nós vamos administrar e não vamos sermos levados pela cobiça. Porque certamente entenderemos que o principal para nós é a vida em Cristo. Se Deus nos der algumas coisas, Ele vai nos dar para que nós possamos tomar conta disso. Quando nós entendermos finalmente a nossa mordomia cristã, com certeza não seremos abocanhados pela cobiça. Louvado seja Deus por pessoas na Bíblia que venceram a cobiça. Não por elas mesmas, mas porque elas buscaram ao Senhor e a sua graça para vencer. Pessoas que entenderam que Deus era a sua maior riqueza, que a graça de Cristo era o seu maior favor, e que aquilo que poderiam possuir seria por intermédio da misericórdia do Senhor. Irmãos, eu fico vendo, e para já encerrar a minha palavra nessa noite, muitas das vezes eu costumo falar isso com alguns amigos. O pastor Mateus está aqui conosco e é um grande amigo, né? A gente conversa muito sobre vários assuntos. Se bobear, a gente fica longas horas conversando, e aí as nossas esposas ficam, claro, preocupadas, né? Porque querem a nossa atenção, né? Mas, irmãos, é interessante como que em campanhas eleitorais, cristãos são seduzidos por propostas indecorosas, vantajosas financeiramente, e com isso são devorados e abatidos na vida cristã. Quantos e quantos casos eu vi de pessoas que eram uma bênção na igreja, pessoas que serviam a Deus com alegria, com prazer, pregavam a palavra, louvavam ao Senhor, visitavam as pessoas nos seus lares, por causa de uma cobiça que entrou no seu coração. Essas pessoas foram aniquiladas espiritualmente. Porque, irmãos, a cobiça, ela chega. Como qualquer outra tentação, ela vem. E se nós não entendermos que a nossa vida está em Deus, e que o nosso coração precisa estar alinhado com Deus, certamente seremos abatidos por essa cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Tudo aquilo que você pensa que está ocorrendo no mundo, principalmente das injustiças que nós vemos, a causa no nascedouro, lá na ponta do iceberg, é o dinheiro. Porque o dinheiro faz pessoas fazer loucuras para tê-lo, loucuras para mantê-lo, e loucuras para obtê-lo mesmo de forma injusta. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos crer num Deus que nos sustenta, que nos provê de forma graciosa e que jamais nos desamparará. Irmãos, nós podemos experimentar isso todos os dias, quando estamos aparentemente desamparados, quando estamos aparentemente aflitos financeiramente. Deus sempre manda os seus anjos, Deus sempre manda servos, como Ele mandou naquela mulher em Sarepta. Deus sempre manda pessoas para nos abençoar, Deus sempre manda pessoas para nos levantar, Deus sempre manda pessoas para nos oferecer aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Que você possa ser sustentado por Deus e que você possa ser um instrumento dele para abençoar outras vidas. Se Deus quiser te enriquecer,
não vai ser para você esbanjar sua riqueza por aí. Não vai ser para você ser alguém que ostente nas redes sociais a sua riqueza. Mas se Deus te der riqueza, é para você ser como Barnabé, alguém que auxilia, alguém que ajuda a obra de Deus e aqueles que precisam. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, nessa noite. Ó Deus, esse mal, ó Pai, ele assola todos nós, ou pode assolar todos nós, devido à nossa natureza pecaminosa, ó Deus. Mas nós louvamos o Teu nome, porque assim como Timóteo foi, nós fomos instruídos pelo Senhor. Se errarmos, ó Deus, é porque nós desejamos o erro, porque hoje temos acesso livre à Tua palavra, nela podemos se alimentar, nela podemos ser guiados, e nela podemos ser instruídos em todas as coisas. Por isso, ó Pai, se a ganância bater a nossa porta, que possamos buscar a Tua graça, que possamos buscar, Senhor, a Tua misericórdia, a fim de que nós, Senhor, não possamos abrir mão de princípios, abrir mão da nossa integridade, que possamos, ó Deus, assim, ó Pai, como Daniel, alguém, ó Deus, que estava debaixo, Senhor, de pressões, para se corromper, para negar a sua fé, para não orar ao Senhor, mas esse homem, ó Deus, foi levantado na Babilônia para ser uma bênção, e além de profeta, além de alguém, ó Deus, que participou de reinados, esse homem foi prefeito de províncias, esse homem foi superintendente de tesouros, porque o seu coração estava no Senhor. Em nenhum momento, ó Pai, ele abriu brecha, ó Deus, para a ganância na sua vida. Por isso o Senhor disse, quando ele orou ao Senhor, e o inimigo estava tentando impedir a sua oração, o Senhor envia um anjo para dizer àquele homem: Daniel, homem muito amado, desde quando você propôs no seu coração a ser fiel a mim, a não se contaminar, eu tenho ouvido, Daniel, a sua oração. Oh Deus, levanta uma geração íntegra, ó Pai. Levanta uma geração, ó Deus, que não se entrega, Senhor, à cobiça, ó Deus, e à ganância pelo dinheiro. Uma geração que confia na Tua provisão, mais do que na sua inteligência. Uma geração que confia mais na Tua palavra do que na ciência dos homens. Uma geração que confia, Senhor, na Tua misericórdia, e não, Senhor, os benefícios dos homens para nós. Ó Deus amado, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja, e que ela possa andar, ó Pai, na simplicidade e na prosperidade que vem do Senhor e não dos homens. A prosperidade dos ímpios, ó Deus, como disse o Salmo 73, ela será passageira, Senhor, e ela vai causar destruição ao homem, mas a prosperidade que vem do Senhor, ó Deus, nos fará, ó Deus, sermos plantados e arraigados na Tua casa, e como oliveira verde, Senhor, cresceremos e floresceremos na Tua casa, como diz o Salmo 1, ó Deus, aquele que medita na Tua palavra, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, tudo quanto fizer, Senhor, prosperará, será como, ó Deus, um ribeiro, ó Deus, ó Pai, com os frutos plantados ali, Senhor, naquele ribeiro, e tudo quanto fizer, florescerá. Ó Deus, nos dê essa compreensão, ó Pai, tudo o que precisamos está em Ti, todas as saídas da nossa vida estão no Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém.